Tem uma outra questão aqui para vocês, que é o seguinte, contextualizando, porque depois a gente vai dar algumas soluções que são bem legais, né? Primeira coisa assim que eu vejo também, dentro do contexto que a gente preparou, é que isso é chamado de burnout digital, né? Hoje a gente recebe mais de 200 vezes informações do que recebia uns 20 anos atrás. Essa pesquisa, na verdade, essa pesquisa não é nova, tá? De uns 4, 5 anos atrás ali, e estava fazendo essa relação. Hoje, obviamente, é muito mais. Inclusive até com a inteligência artificial gerando mais coisas que a gente vê, né? A quantidade de memes rodando hoje na internet, maravilhoso. Não vamos entrar nesse assunto político, mas se produz muito mais informação, e as pessoas estão ficando cada vez com um tempo de atenção menor, porque a parte consciente do cérebro não consegue sustentar tanta informação na memória de trabalho. Ricardo sabe muito bem disso, porque faz teste de memória de trabalho com jogadores e com executivos, assim, com a gente, né? E aí, assim, outra pergunta para vocês, né? Como é que isso impacta a saúde mental do ponto de vista médico? Ou seja, quais são as consequências desse excesso, do lado negativo, para o cérebro e para o corpo? Na verdade, é a mesma coisa, né, pessoal? Na verdade. Então, eu acho que é na verdade não, os cachorros estão latindo. Cachorros são pessoas legais, né? São pessoas legais. Então, na verdade, assim, como vocês falaram, né, como se é tudo junto, né, no final das contas. E são coisas que a gente olha e a gente procura sintoma mesmo para achar, né. Então, tanto um burnout, uma fadiga mental, né, quanto vou falar um pouquinho, contextualizando só, fazendo um paralelo com exercício e treinamento. Então, no treinamento, a gente também existe um overtraining, por exemplo, também existe o excesso de treinamento. Existem sintomas disso, a gente diagnostica isso, né? Coisas, por exemplo, como, né, insônia, alteração de padrão de sono, irritabilidade, eh, fadiga, cansaço, né, irritação no sentido tanto irritabilidade no dia a dia quanto para fazer atividade que normalmente você gostava de fazer. Você fica naquela correria louca, desesperado, putz, eu adoro, sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho e de repente você não aguenta mais ficar sentado de tanto trabalhando e montando um protocolo de treinamento, por exemplo, né? Ou se não, montando uma palestra para a gente dar, tem uma conversa entre a gente aqui, que é uma coisa super prazerosa para a gente, super gostosa. Putz, não aguento mais fazer, não tô afim de montar, não tô afim nem de pensar nisso. Você começa a ficar a sensação de sobrecarregado, principalmente, né? Puxando até um pouquinho do que o Charles falou antes, depois eu vou complementar um pouco do Victor, essa questão de nós estarmos aí querendo informações curtas, né, pequenos drops de informação. Hoje tem se falado que onde a gente consegue analisar essas informações, no caso nos Estados Unidos, que eu acredito que é bem parecido com o Brasil, o adulto médio gasta 5 horas e meia do dia nas redes sociais. Quando você fala em redes sociais, eles falam que o principal criminoso aí é o TikTok, porque é exatamente o que o Charles falou, pequenos drops de informação que a nossa cabeça gosta de mudar o foco. A gente tem essa característica. A gente não consegue focar por tanto tempo na mesma informação. A gente quer variar, a gente quer mudar. Só que isso traz exatamente o que o Rica falou. Essa demanda por você se fadigar essa troca, você acostumar a não focar. E aí, quando você tem que desenvolver algo por mais tempo, você não está habituado. Então você cansa muito rápido. Você entra nesse quase overtraining, né, como o Rica falou, de tanto você tentar mudar o foco, não mudar o foco, sem você estar acostumado a mudar. Então, vamos pensar de uma maneira prática. Eu consigo manter meu foco no máximo por um vídeo curto, de 1 minuto. Daí, quando eu pego para ver um vídeo longo, não prende minha atenção. Várias pessoas já devem ter ouvido isso. Sim. Imagina quando o tal vídeo longo não é um vídeo, é uma reunião. Quando o tal vídeo longo é uma aula. Quando o tal vídeo longo é você escrever, sentar a bunda, escrever um artigo, escrever alguma coisa, fazer um relatório. E aí a gente começa a procrastinar. A gente começa a procrastinar cada vez mais, demorar cada vez mais para entregar algo, e no meio desse processo, a gente começa a desviar o foco. Eu estou escrevendo algo e daí vem aquela história, quantos graus está lá fora? Estou escrevendo algo e daí, deixa eu ver o que a minha mulher falou, o que meu pai falou, o que meu amigo falou. Tudo isso vai acontecendo. E cada vez mais a gente tem essa questão de perda de produtividade. E não só isso, Charles, a pergunta dele foi, o que isso faz mal para o corpo e para a mente, né? O que nós já sabemos nessa geração que evoluiu pós anos 90 é que tem aumentado pra caramba, não só transtornos de humor, depressão, mas também tentativa de suicídio. Então, sim, o excesso do celular, ele tem trazido isso para nós. Esse excesso de estar disponível, ele vem junto com a sensação de improdutividade e de incompetência. Quando eu olho algo, eu leio uma mensagem, eu penso em algo, em uma resposta, parte do meu cérebro entende que eu já fiz.
Só que aí quando eu vou efetivamente ler e ver se eu fiz, né, meu cérebro vai analisar, ele fala: "Meu, eu achei que tinha feito, eu não fiz nada, não deu certo". O exemplo mais simples e besta disso é aquela resposta que todo mundo já passou, que alguém fala: "Poxa, te mandei uma mensagem, você nem respondeu". Daí vem aquela resposta clássica: "Putz, eu li, eu respondi mentalmente, mas eu não". Essa é a frase clássica. O respondi mentalmente é o exemplo clássico do seu cérebro considera que você fez só porque você leu aquilo, mas não fez. Hoje aconteceu uma coisa similar comigo, mas eu não respondi mentalmente. Aí eu esqueci que eu tinha que responder, porque foi Ótimo. tanta mensagem acontecendo tanto tempo que eu falei,